A paz de Deus a todos, conforme combinado, hoje eu fiquei de fazer um vídeo a respeito da minha carta de desligamento, para que todos tomem ciência. Eu já fiz uma live na semana passada, explicando os motivos, mas eu não li minha carta. Então eu vou ler a carta que eu fiz, inclusive eu entreguei ao meu ministério local, aqui onde moro, e encaminhei também para o Brás, para conhecimento dos meus motivos, e aqui eu elenco todos eles. Espero que meus amados irmãos que estão congregados não se sintam ofendidos, os que estão na congregação cristã. E peço somente que respeitem a minha decisão, a minha integridade, e saibam que eu não me desliguei porque a doutrina é dura ou porque eu quero ir para o pecado. Eu me desliguei porque eu não comungo com alguns aspectos que eu vou elencar agora na carta que eu vou ler para vocês. Vou fazer uma série de vídeos para não ficar muito extenso e vou postar todos em sequência, tá ok? Foi dia 17 de outubro, final de semana passada, a congregação cristã no Brasil e também nos Estados Unidos. Amados irmãos, aos que me conhecem sabem da minha trajetória dentro desta instituição. Não sou nascido em um lar da CCB, mas minha mãe se batizou quando eu ainda era criança e pude formar meu caráter dentro da instituição, onde me tornei músico, ainda muito novo, sendo que aos 12 anos fui batizado e também oficializado, tendo plena liberdade para exercer meu ministério musical por onde quer que eu congregasse. Também é de vosso conhecimento que aos meus 17 anos acabei enfraquecendo frente ao pecado e sofri um acidente espiritual que me levou para longe de Deus, por onde passei 20 anos afastado desta igreja. Por uma grandiosa movimentação de Deus em minha vida, tive que me mudar de país para enfim notar que Deus estava me provando, para me fazer voltar a servi-lo. No ano de 2018, voltei a congregar, desta vez em terra estrangeira, aqui nos Estados Unidos, onde Deus mostrou seu poder e Jesus Cristo a sua misericórdia, movimentando um ministério para que eu pudesse ter a minha liberdade dentro da igreja restituída. Algo que eu nunca tinha visto antes acontecer. Depois tomei conhecimento de outros casos, e que me deixou maravilhado até aquele momento. Com este retorno, passei a me dedicar em cumprir com primazia as doutrinas e ensinamentos ministrados pelos irmãos com o máximo zelo, a fim de me fazer merecedor da misericórdia alcançada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorre que, por não conhecer as Sagradas Escrituras e sempre levar a doutrina e os ensinamentos como regras que me auxiliavam a obter primazia de conduta frente ao nosso Deus, fui ensinado a seguir a doutrina e que assim ficaria evidente para o mundo e meus irmãos que eu era um bom servo de Deus. Mas eu não entendia ao certo o que havia ocorrido. Estava sempre em minha mente: nunca mais posso errar. Agora tenho que ser melhor do que era antes. Decidi então falar abertamente da misericórdia de Jesus Cristo, da graça de Deus e propagar o Evangelho. Isso em redes sociais. Deus preparou um casamento dentro da igreja, onde eu cegamente, buscando pela fé, sem nenhuma afinidade, me entreguei ao matrimônio, confiando que Deus me guiaria em tudo. Sim, Ele me guiou. E neste casamento, troquei os estudos das doutrinas e ensinamentos da igreja por ler e meditar na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Infelizmente, passei pelo divórcio e, por conseguinte, o meu caso foi para a apreciação do corpo ministerial. Veio a pandemia, tive que me mudar de cidade, os cultos foram suspensos, reuniões, ficamos todos sem congregar, mas continuei firmemente buscando a Deus, orando, lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Aqui eu vou fazer um adendo para vocês, para explicar
Por que o meu caso foi para apreciação? Porque no longo do meu curto casamento, né, eu fiquei casado durante 7 meses, a minha ex-esposa, ela acabou não aceitando a doutrina da igreja. Ela começou a ver muita discrepância, muita diferença entre a doutrina ensinada e a palavra de Deus. E o comportamento também da irmandade dentro da igreja. Ela viu algumas coisas, algumas questões que não se agradou a ela. Por exemplo, uma criança redicando balinha para outra e a mãe apoiando esse tipo de coisa. Irmãs mudando de banco por causa de irmãs, outras se achando melhor do que outras por causa de certas posturas, condutas e até por causa de roupa, pasmem, isso aconteceu. Então levou a minha ex-esposa a deixar de congregar. Então antes de nós nos divorciarmos, ela deixou de congregar, parou de congregar, e os irmãos do ministério sempre perguntavam para mim, e ela não queria receber a visita de ninguém do ministério. Pediu para mim respeitar e eu respeitei, eu continuei congregando. Até que ela se decidiu ir voltar para o Brasil, pediu o divórcio, nós nos divorciamos e ela voltou para o Brasil. Então eu fiquei com o meu caso a ser levado para uma reunião ministerial, mas eu continuei tocando na igreja até que veio toda essa pandemia, né? E aí suspendeu, e o meu caso também foi para apreciação, tá ok? E vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo e vou prosseguir lendo a carta para vocês e parando caso haja necessidade de alguma explicação.